Olá, prezados alunos da disciplina Ética Profissional e Responsabilidade Socioambiental. Nesta segunda semana, tem um desafio para vocês. Eu já havia mencionado na semana passada, que foi a nossa primeira semana de aulas, mas agora eu acredito que vocês já tenham se ambientado, já tenham formado grupos, já estejam mais entrosados, né? Nesse sentido, a intenção é que nós, nessa semana, por isso que eu já estou postando a atividade desde a segunda-feira, para que vocês tenham tempo para isso. A ideia é que nós façamos uma atividade em grupo, de até 3 pessoas, valendo nota, valendo 2 pontos. Essa atividade será um resumo de 300 a 400 palavras. E a ideia é que nós também submetamos esse resumo para a amostra científica do grupo de pesquisa Fitantrop, que está aberta, basta vocês verem no blog de administração. Aqui no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, onde está esse vídeo, eu deixei também o edital, né, o link que leva para o edital e maiores informações sobre esse evento, e também um modelo de resumo já desse evento, para que vocês façam esse resumo já dessa atividade, já no formato da amostra. Tá? Então é um resumo simples, entre 300 e 400 palavras. A ideia é que vocês façam isso até a próxima sexta-feira, em equipe de até 3 pessoas, e me encaminhem para que dê tempo de eu dar uma olhada e dizer a vocês, ó, tá ok, pode submeter, que vai ter né, para o evento, que tem maior chance de ser aprovado. Para que vocês não submetam sem que eu dê uma olhada. Então eu dou uma olhada aí no sábado, e no sábado mesmo eu devolvo para vocês, dizendo, ó, vocês têm até amanhã, que é o domingo, dia 18, para fazer essa submissão, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos simples de como vocês podem fazer esse resumo para que dê tempo, né? Uma atividade para vocês desenvolver ao longo de uma semana e dá tempo de fazer, até porque são 3 pessoas da equipe, tá? Então, o primeiro modelo, que inclusive está aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem, é o modelo da revisão sistemática de literatura. Como é que se faz uma revisão sistemática de literatura? Tá? Como o próprio nome indica, uma revisão sistemática é algo que tem um planejamento. Né? Toda vez que você escutar essa palavra sistemático, é porque teve um planejamento para realizar essa atividade. Então, uma revisão sistemática de literatura, você geralmente faz através das plataformas. E aqui eu dou, no AVA, tem 2 vídeos mostrando como fazer o acesso na plataforma CAPES e como fazer isso no periódicos CAPES, né? E também como fazer isso na plataforma Cielo, tá? Então você vai lá nessas 2 plataformas e usa os termos de busca, que a gente chama, que são os indicadores booleanos, né? Como é que funciona? Você coloca lá o termo de busca entre aspas e ele vai te dar o resultado lá que você deseja daquele termo. E aí você pode fazer cruzamentos. Você coloca aquele texto, depois você coloca and, que já tem lá na própria plataforma, e um outro termo, e aí aquela quantidade inicial de artigos que ele abriu, por exemplo, 20, 30, ele reduz, né, para 10, ou se foi 40, 50, 60, dependendo do tema, centenas até, você vai reduzindo com esses outros parâmetros que você vai alimentando. Tá? E do lado da plataforma tem dizendo os periódicos que mais publicaram sobre aquele assunto. Você escolhe o idioma, então no nosso caso, escolha o idioma português, né? E assim você faz um levantamento de em quais revistas qual é a revista que mais publica sobre aquele assunto naquela plataforma, né? Que está presente, está indexada, está pensada lá, faz parte daquela plataforma. E aí você pode fazer uma revisão sistemática dessa forma, apontando essa quantidade de assuntos, e você pode escolher essa revista específica ou as principais revistas, entendeu? Para fazer esse levantamento. E aí, obviamente, como o evento que está aberto é na área ambiental, você vai procurar isso na área ambiental e, de preferência, relacionado ao bioma Caatinga, né? Então, é uma coisa bem ampla para você pesquisar.
A caatinga, por sinal, vale lembrar, não se restringe apenas ao sertão, né? Muita gente acha que a caatinga é só o sertão, não é verdade. A caatinga engloba uma parte muito grande do Nordeste brasileiro e vai até o norte de Minas Gerais. Então, né, eu, por exemplo, nasci no agreste pernambucano, mas dentro do bioma caatinga, né, na cidade de Caruaru. Então, veja só, faça esse levantamento lá na plataforma, é uma possibilidade de resumo. E aí, o que é que você vai colocar lá no resumo? Preste atenção. Primeiro você vai colocar uma introdução do que você está fazendo, né? Qual foi que despertou o teu interesse, né? Por que você está fazendo essa revisão? Esse é o problema que a gente chama de pesquisa, né? O que é que te motivou a fazer essa busca? Então, sei lá, você quer fazer um levantamento sobre os estudos relacionados a, por exemplo, a, a gestão ambiental de unidades de conservação no bioma Caatinga, por exemplo. Então, existem poucas unidades de conservação no bioma Caatinga, né? Sejam elas estaduais, federais ou municipais. Então, você pode dizer que isso já te motivou a fazer essa pesquisa, né? Por sinal, aqui em Serra Talhada você tem um Parque Estadual da Mata da Pimenteira, que é uma unidade de conservação que eu estudei no meu doutorado. E são poucas no nosso bioma. Então, aí já é um tema para você fazer lá a busca na plataforma Cielo ou no portal de periódicos CAPES. Então você coloca lá na introdução a apresentação do tema e do seu problema, né? Alguns de vocês já fizeram outros resumos, já estão acostumados. Coloca lá o objetivo, que é o que é que você quer com esse estudo, tá? Então você quer fazer apontar os principais mostrar de que forma, apontar de que maneira o tema que você escolheu está sendo tratado pelos periódicos científicos, né, pelos principais periódicos científicos publicados nos últimos 10 anos. Tá? Então, no período X a Y, coloca lá o período bonitinho. Então, é o seu objetivo. Tá? Você vai mostrar de que forma os pesquisadores estão falando sobre esse assunto que você escolheu. Por exemplo, gestão de unidades de conservação na Caatinga. Né? Então, é uma forma de você fazer esse rastreamento. Depois você vai colocar os procedimentos metodológicos. Né? Como é que você fez isso? Aí você coloca, procedeu sua revisão sistemática de literatura, né, na plataforma X, usando tais parâmetros. Aí você coloca lá os termos que você usou para fazer essa busca, entre aspas. Tá? E, após isso, fez uma análise. E aí você disse, você fez uma análise qualitativa ou se fez uma análise quantitativa disso. Você pode sim também fazer uma análise quantitativa. Dizer que, por exemplo, tem tantos periódicos, tem tantos artigos publicados nesse período, tantos de tais universidades, entendeu? Os principais autores são esses aqui, né? Isso tudo é indicado lá na lateral lá da plataforma, ele mostra esse rastreamento. Quais são os artigos mais citados, quais são as revistas que mais tratam desse assunto. E isso também é um levantamento científico que você está fazendo. E depois você vai fazer a discussão desses resultados. Né? Você vai analisar, discutir esses resultados, dizendo, ó, isso indica que há um aumento, há uma diminuição ao longo do tempo dos estudos sobre isso. Isso mostra que há um maior ou menor interesse, dependendo de se está aumentando ou se está diminuindo a quantidade de artigos publicados por parte dos cientistas. Né? Então, isso você pode fazer essa análise quantitativa, pode fazer essa análise qualitativa, vai depender da sua escolha. Né? A quantitativa é baseada em dados numéricos, estatísticos, e a qualitativa ela é mais aberta. Né? E no final você faz a conclusão, só dizendo os pontos principais que você verificou na sua revisão sistemática de literatura. Inclusive eu deixei um exemplo aí no AVA sobre um modelo de revisão sistemática feita sobre a teoria da burocracia. Foram os alunos da minha turma de TGA e ele foi publicado no último CRAPA. Então deem uma olhada aí como é que é a estrutura. Obviamente que o tema é diferente, né? Vocês vão mudar mais. O formato que eles fizeram é um bom exemplo para que vocês se baseiem. Né? Obviamente que eu estou dando uma possibilidade. Existem outras possibilidades de fazer a revisão sistemática de literatura. Tá? Então fica a critério de vocês. Eu estou dando um modelo mais simples assim, por conta até do tempo. Então vejam o modelo que foi feito pela menina. Assistam os 2 vídeos que eu postei. Um para, se você tiver acesso na plataforma CAPES. Se você tiver dificuldade, você faz na plataforma Cielo. Tá?
E aí está feito o seu resumo entre 300 e 400 palavras sobre um tema na área ambiental relacionado ao nosso bioma, que é a Caatinga, né, onde vivemos. É possível, né? Apesar do prazo ser curto, mas é plenamente possível, é uma atividade simples, a gente está falando aí de uma página. Tá? Bem, outro formato que você também pode adotar, que aí eu também sugiro, e dá tempo também ao longo desta semana, é se você fizer a análise aí de algum problema local relacionado à questão ambiental, né? Se você detectou lá no município onde você mora, né, algum problema, por exemplo, não existe coleta seletiva de lixo, isso vai causar um impacto naquele bioma, no nosso bioma que é a Caatinga, né? Seja lá qual for o município onde você mora, ou aqui de Pernambuco, ou da Paraíba, porque a maioria dos nossos estudantes residem, né, no bioma Caatinga. Temos que valorizá-lo. Por sinal, esse evento vai ser em homenagem ao Dia da Caatinga, no dia 28 deste mês de abril, que a gente vai fazer a divulgação, a publicação disso lá no nosso YouTube, né, no canal do YouTube do curso. Então, detecte uma situação problema na sua cidade relacionada à gestão ou à governança ambiental, né? Não existe, por exemplo, na sua cidade um órgão diretamente relacionado ao meio ambiente. Como é que você pode fazer isso de forma remota? Você pode procurar no site da prefeitura, que tem lá as secretarias, né? Toda prefeitura hoje tem um site dizendo qual é a sua estrutura governamental. Até a lei orgânica daquele município está lá. Às vezes o plano de diretor, dependendo do tamanho do município, né? Porque só os municípios, nem todo município tem plano diretor, mas os que têm, obrigatoriamente, por uma questão legal, está lá também, muitas vezes, a legislação ambiental, enfim. Tem prefeituras que são bem estruturadas em termos de apontar o que tem e o que não tem. E você pode até acompanhar lá algumas mudanças que aconteceram recentemente na legislação, né? Alguns avanços, etc., nesse sentido. Então, tudo isso está relacionado à questão da pesquisa científica, tá? Você, enquanto estudante, está pesquisando isso. Você está fazendo uma observação sistemática. Olha, lembra que eu disse lá no começo da nossa fala. O que é uma observação sistemática? É uma observação planejada. Né? Então você não está olhando por olhar de forma assimétrica, assim, a sistemática, aleatória. Você está vendo com foco. Você está analisando aquele problema sistematicamente. E aí você já pode colocar lá na sua metodologia, quanto morador daquela cidade, né? Dos procedimentos metodológicos. Você observa que não existe essa coleta sistematicamente, ou que o serviço não foi prestado adequadamente, né? Como é na sua cidade, você está fazendo um estudo de caso, tá? Então, um procedimento metodológico, estudo de caso, com revisão sistemática. Se você viu a legislação municipal, se você viu algum ofício lá expedido pela prefeitura no site dela, se você viu alguma reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, por exemplo, né? Aí eu falei aqui do Parque Mato da Pimenteira. Na minha pesquisa de doutorado, eu achei no site da CPRH, que é o órgão gestor do parque, as reuniões do Conselho Gestor. Então, tem as atas lá dessas reuniões. Isso é um documento, então já vira uma pesquisa documental, entendeu? Então, é outra possibilidade. Você fazer um estudo de caso com observação direta e pesquisa documental. No atual contexto de pandemia, eu não vou estimular vocês a irem a campo e entrevistar ninguém, porque a situação é em casa, cuidem-se, é isso? Mas assim, de forma remota, você pode sim fazer muitas pesquisas lá no site da prefeitura. Então, identifica um problema lá na tua comunidade, na tua cidade, tá? Ambiental, falta de coleta, falta de lixo seletiva, né? Falta de um plano aí de resíduos sólidos, falta de um plano de arborização, por exemplo, urbana, falta de, enfim, infelizmente, nos nossos municípios existem grande carência, né, de políticas e programas públicos nessa área ambiental. Então, certamente no seu município tem algum problema ambiental para ser visto, né? É, se aí, por exemplo, não há uma destinação não é adequada para os resíduos sólidos, né? Se tem um lixão, por exemplo, ainda ativo no seu município, apesar da legislação dizer que já deveriam ter sido extintos, né? Enfim, verifica um problema local relacionado ao meio ambiente. Se não há o esgotamento sanitário adequado, isso vai poluir a água lá do rio que passa na tua cidade, né? Aqui
no Rio Pajeú, por exemplo, aqui na nossa região, ou outro, né? Enfim, identifica o problema e coloca como objetivo do teu estudo sugerir ou propor, né, alguma alternativa ou alternativas para diminuir os impactos desse problema. Você, enquanto estudante de administração, você deve ser alguém propositivo, né? Você está sendo formado para ser tomador de decisões. Então, o teu problema lá na introdução você demonstra e como objetivo você coloca lá apontar alternativas para resolver esse problema, se você apontar mais de um, obviamente, né? Ou então, se você imaginou em fazer um plano, propor a criação de um plano, ou se você quer trabalhar com, sei lá, educação ambiental, sugerir, eu criar ou propor a criação de um programa de educação ambiental, por exemplo, né? Preste atenção na educação ambiental, porque ela sempre está presente em todos os planos que você for fazer relacionado ao meio ambiente de uma forma ou de outra, entendeu? Então aí é o teu objetivo. Como você vai fazer esse levantamento de informações? Observação sistemática, estudo de caso, né? Onde é que você levantou as informações? Isso lá nos procedimentos metodológicos. Em busca no site oficial do órgão lá do município, a prefeitura, ou se tiver a Secretaria do Meio Ambiente com o site da Secretaria do Meio Ambiente, ou se for estadual, ou de repente você pesquisou alguma coisa no próprio site da CPRH, outro órgão ambiental, e assim sucessivamente. Analisa esses resultados, né, o que você identificou, e se você está propondo alguma coisa, finaliza lá propondo, né, o plano que você achar ser interessante, as medidas que você acha que deveriam ter. Mas vejam, não baseiem isso com base no subjetivo, né? Não apenas no que você acha, mas o que os resultados, o que os dados estão te apontando nesse sentido. Então dá uma lida sobre o que é que se faz mundo afora em relação a isso. Tem muito artigo, essas duas plataformas mesmo que eu mencionei antes, a CAPES, a Cielo, tem muita coisa. Então quando você for dizer que pesquisou alguma coisa na internet, buscou informação na internet, diz lá onde foi que você, qual critério de busca, né? Então você pesquisou na plataforma CAPES, porque é renomada e tem muitos artigos de boa qualidade, ou da Cielo, né? Então sempre justifica por que é que você fez essa busca. E no final do resumo você põe a tua conclusão de uma forma simples lá, mostrando os pontos principais que você identificou no seu estudo. Entenderam? Então há duas possibilidades. Ou você faz a revisão sistemática da literatura, né? Ou você faz essa análise aí, essa análise de algum problema ambiental aí existente na sua realidade, né? Com a proposição de alguma medida para tentar diminuir os seus impactos, por assim dizer, né? Porque resolver mesmo, muitas vezes, a gente só consegue no longo prazo, mas pelo menos amenizar os impactos negativos que estão sendo causados, a gente consegue sim, né? Usando exemplos, inclusive você pode citar aí no seu estudo que se verificou na sua pesquisa que em algumas cidades se usa isso, aquilo, outro, né? Tem um monte de site interessante na internet sobre cidades inteligentes, né? Inclusive órgãos de meio ambiente e governamentais de uma forma geral que dão uma série de possibilidades, de projetos que poderiam ser interessantes a serem usados como inspiração lá para usar no seu município, tá? Então, são ideias para que você formule. Quanto mais rápido você se organizar e começar a escrever, mais rápido você vai finalizar essa tarefa, tá? Então, lembrando que ela vale 2 pontos, tá? Estou estimulando você a fazer, não é uma obrigação. Se você não fizer, não. Eu estou dando um bônus para você fazer essa opção, porque eu acho válido. A gente trouxe o evento e até agora temos poucas submissões e é importante que nós participemos ativamente dos nossos eventos. Tá? Então se reúnam aí 3 pessoas, façam a atividade, você já fica aí com pontuação, né? E ainda publica, né? Esse seu estudo aí, a possibilidade vai ser submetido, já coloca aí no formato mesmo da própria mostra. E qualquer dúvida, pessoal, tem um fórum aberto dessa semana exclusivamente para isso. O fórum dessa semana é só tira dúvida em relação ao resumo que você está fazendo, tira dúvida em relação a qualquer construção, tá? Tem lá o meu e-mail que você pode encaminhar. E se antes de encaminhar, se tiver alguma dúvida, você também pode tirar comigo. A gente está à disposição para fazer essa construção. E não se preocupe em colocar lá nos 3 autores, me incluir nesses 3.
é de vocês esse trabalho, tá? Não incluo para eu subir lá enquanto coautor. São 3 para cada resumo, né? No evento, salvo engano, vocês podem submeter até 2 resumos, depois você observa lá as normas direitinho. E espero muito que vocês tenham uma semana produtiva nesse sentido. Não estou pedindo nada que não esteja dentro das condições de vocês, até porque essa é a atividade dessa semana da disciplina Ética Profissional e Responsabilidade Socioambiental. Tá? Está completamente relacionada à nossa disciplina. Vamos lá, vamos produzir. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.